A Plask pode contar com mais um serviço exclusivo, o de teleorientação médica. Converse com nossos médicos por telefone, tire suas dúvidas, inclusive sobre Covid, e receba orientação sem sair de casa. Ligue 3250 1212 de segunda a sexta, de 7 da manhã às 7 da noite. Teleorientação Médica Plask. Começa agora. Debates na Play. Educação, Política, saúde. Os assuntos mais comentados estão em destaque aqui. Debates na Play, com Gustavo Fonseca e Carlos Alberto Bejani. Oferecimento: Paraibuna Embalagens, Santa Casa de Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, meio-dia, 2 minutos. Muito boa tarde para você, meu amigo que está sintonizado. Seja bem-vinda, você amiga conectada conosco no AM 910, nos aplicativos e na rede multiplataforma da Rádio Play Hits Juiz de Fora. Onde você estiver, você nos acompanha com imagens através do Facebook e do YouTube, @Rádio Play Hits JF. Nós estamos no ar com o nosso debate desta sexta-feira, hoje dia 27 de maio do ano de 2022. Comigo aqui nos estúdios da Rua Oscar Dal, 307, 13º andar, sala 1301, a técnica de Pedro Aragão, com a direção de Jorge Aragão e a coordenação e produção jornalística de Alberto Bejani. O nosso debate está no ar, trazendo as principais informações de Juiz de Fora, Minas Gerais, do Brasil e do mundo, contando com a sua participação e interação através das redes sociais. Vamos juntos com o debate da Rádio Play. Ao meu lado, o debatedor Fabrício Rocha, que já chega com o seu primeiro destaque desta tarde, uma tarde com muito debate político, informações, contextualização sobre o cenário político eleitoral de Juiz de Fora. Seja bem-vindo, doutor Fabrício. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde aos ouvintes da Play Hits que nos acompanham tanto pelo rádio quanto pelas redes sociais. Primeiramente, né, Gustavo, eu vou pedir licença para você para dizer que hoje vai estar conosco aqui, né, o ex-prefeito Tarcísio Delgado, que já está aqui no estúdio conosco. Para mim é uma honra em recebê-lo, assim como creio que seja para você, seja para o Jorge Aragão, né? O ex-prefeito por 3 vezes dessa cidade. Eu sempre brinco que ser prefeito não é fácil, né? É difícil. Tanto que o ex-prefeito ganhou 3 eleições, mas perdeu algumas, né? É isso que prova que é difícil, não é fácil ser prefeito, não é fácil ganhar eleição. E ser prefeito de uma cidade do tamanho de Juiz de Fora por 3 vezes, realmente é algo que deve orgulhar muito o Tarcísio e também o Juiz Forano, porque foram 3 gestões maravilhosas, né? É o prefeito do social, né? É o prefeito das praças de esportes, é o ex-prefeito das escolas, das creches, enfim, do estádio municipal, da rodoviária, enfim, o orgulho é muito grande de estar com ele aqui. Daqui a pouquinho ele vai estar contribuindo conosco para o debate, né, sobre as eleições 2022, né? Nessa série que a Rádio Play Hits abriu, né, de entrevistar os ex-prefeitos para que eles possam aí contribuindo e dando um panorama de como será como está a pré-campanha e como será a campanha, né? Mas enfim, Gustavo, um comentário que eu queria fazer hoje, inicial, não tratando de política, porque isso vai ficar para o ex-prefeito Tarcísio Delgado, em relação ao aumento que ontem foi dado pela ANS, autorizando os planos de saúde, né, individuais, né, os planos individuais autorizando aí um aumento na casa de 15 e poucos %, quase 16%, enfim. Enfim, é algo complicado, as pessoas nunca gostam de aumento, mas o argumento técnico é que foi repassado, né, para o preço final, né, o aumento na demanda, ou seja, os planos foram muito mais demandados e o preço dos insumos, que também encareceram. Então, chegou-se a um número. Ninguém gosta, porém, do ponto de vista da legalidade, né, a autorização realizada pela Agência Nacional de Saúde foi legal, né, foi dentro do direito, não teve nenhuma ilegalidade. Nós discutimos do ponto de vista econômico, né, a economia e o direito,
eu digo que a ciência que mais conflita com o direito é a economia, né? A economia quer andar e o direito quer segurar. Mas ali eu acho que pouco pode ser feito. Eu acho que, enfim, nós vivemos numa economia liberal e, portanto, fica difícil você impedir, né, que o preço do produto o preço dos insumos, né, sejam repassados para o consumidor. Então, assim, goste ou não goste, o aumento não teve nenhuma irregularidade. E aí é o comentário, Gustavo. Boa tarde, vamos aí para o nosso tema de fundo com o nosso convidado de hoje. É isso, doutor Fabrício. Como já adiantado, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Play Hits o ex-prefeito de Juiz de Fora, doutor Tarcísio Delgado. Prefeito, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite desta conversa franca e aberta sobre a política nesse ano de 2022. Como de praxe, nessa sequência, nós estamos trazendo aqui, não é mesmo, uma análise desse cenário que está por vir, já está presente, mas, obviamente, vai, no mês de outubro, decidir aí os próximos 4 anos da nossa nação através do voto, através da participação popular nessas eleições. A gente começa fazendo o apanhado geral sobre essa polarização que nós estamos vivendo. O senhor, com a experiência política de anos e que ainda atua como grande player político no nosso município, o senhor vem observando o engajamento dos apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, também daqueles que se opõem e apoiam, né, a candidatura do ex-presidente Lula, e essa formação de terceira via, não é mesmo, doutor Fabrício, que tenta se colocar, mas vem patinando talvez em ter um projeto firme encabeçado por uma pessoa que possa representar esse sentimento de terceira via. Seja bem-vindo, mais uma vez obrigado, boa tarde. Boa tarde, estou às ordens de vocês para o debate. Realmente as eleições puxam a atenção de todos nessa hora e a polarização cada dia vai ficar mais quente até as eleições. Nós estamos entendendo que o favorito disparado é o Lula. Eu, se tivesse que escolher um candidato e pudesse escolher, o meu candidato seria Ciro Gomes, que é, a meu ver, o melhor candidato que tem, o mais preparado. Foi um grande ministro. Eu acompanho a vida dele há muitos anos, mas não tem possibilidade eleitoral. Então, fica difícil. A Simone Tebet também é uma pessoa muito qualificada. Eu a conheço bem. Fui colega do pai dela no Congresso Nacional, o Ramos Tebet. E ela é muito qualificada. Seria também uma grande candidata. Mas Ciro e Simone, na verdade, estão fora do páreo. A gente não vê ainda condição de que eles possam chegar lá em condições de disputar a presidência. A presidência parece que está realmente entre Bolsonaro e Lula, com grande favoritismo do Lula, inclusive com pesquisas que saíram ontem, hoje, com a vantagem enorme para o Lula nas eleições. E esse é o quadro da política nacional. Além disso, tem eleições para deputados, para governadores, e essa coisa envolve muito toda a sociedade. Na democracia, a eleição é muito importante. Na democracia, a eleição é que marca realmente a conduta do governante, daquele que vai governar. Então, nós estamos aí num período de congratulação, de entendimento, para ver o resultado que vai e a desejar que as eleições tragam para a política nacional homens sérios, competentes, que é o que nós queremos. Perfeitamente, doutor Fabrício, diga lá. Ex-prefeito, tem um político aí também, antigo, que eu assistindo uma entrevista dele recentemente, ele disse que ele disse o seguinte: as eleições de 2018 foram marcadas pelo novo, as pessoas queriam o novo, tanto que elegemos aí pessoas que se diziam não políticos, né? É o caso aí do governador Zema, lá no Rio de Janeiro o juiz lá, o Witzel, né? Sim. Enfim, foi pelo Brasil todo aí. Então a característica era o novo. Eu não sou político,
embora participasse do processo político. E segundo esse político que deu a entrevista, ele disse que essa eleição vai mudar, vai ser a eleição do velho, ou seja, as pessoas vão largar essa questão, a busca de característica pelo candidato que representa o novo, para voltar ao velho, olhar aquela pessoa que tem programa, que dá segurança, né, para as pessoas. O senhor concorda com isso? Relativamente, eu acho que isso aí é mais uma maneira de formular. A eleição sempre foi assim, renova um pouco, e umas eleições renovam um pouco mais, algumas eleições renovam menos, mas na verdade a democracia, as eleições da democracia é justamente um momento de mudar, de trazer o novo, seja lá como for, porque a eleição, existem muitos candidatos, e os candidatos quase sempre trazem essa mensagem do novo. A esperança nossa é que isso possa acontecer. Sim. Agora, o ex-prefeito, vamos agora discutir aí essa questão da terceira via, e eu vou tocar num tema do passado que até o ex-prefeito teve envolvido. Salvo engano, nas eleições de 2012, salvo engano, aqui na cidade, o senhor tentou colocar seu nome a vice-prefeito numa convenção do PMDB à época, e isso parece que não foi para frente porque o PMDB optou em lançar o ex-prefeito Bruno Siqueira. Eu estou colocando isso para a gente entender a questão partidária, né? Ou seja, o partido precisa querer alguma coisa. E assim, eu vejo na senadora Simone Tebet, eu não quero falar do fato passado não, eu só coloquei isso para até legitimar o senhor a falar sobre o caso presente. A senadora Simone Tebet, ao meu juízo, teria tudo para crescer, porque além de ser mulher, fala muito bem, tem uma boa retórica, fala com firmeza, é uma senadora muito atuante, tem todas as qualidades para surgir ali como uma terceira via. Não sei, talvez, se seria o caso de até chegar ao segundo turno, mas sair grande da eleição. Mas, ao que parece, o PMDB é o grande problema da senadora. A senadora já está com o apoio do Cidadania, o PSDB parece que tende a apoiá-la, mas e o PMDB? Como é que um processo desse, em que você tem uma candidata, né, com potencial, não sei de vitória, mas de sair, de levantar o partido durante a eleição, e o próprio partido está tentando boicotá-la, sobretudo a ala do Nordeste e a ala do Sul. Como é que o senhor vê isso? Primeiro, eu quero te dizer que eu nunca fui candidato a vice-prefeito, em eleição nenhuma, jamais. Eu fui candidato a prefeito e, quando fui candidato, ganhei. Eu fui candidato a governador e fui candidato a governador, exatamente. Agora, com referência ao problema da Simone Tebet, é um nome que eu gostaria demais que estivesse no páreo. Mas não vejo nenhuma condição, nesse período de 3 meses aí, dela poder crescer a ponto de disputar a presidência. É uma pessoa altamente qualificada. Conheci muito o pai dela e conheço ela também, a Simone. Mas não vejo como essa terceira via conseguir harmonizar de tal forma que fure os votos do Bolsonaro para um lado e do Lula para o outro. Eles estão muito sedimentados, muito presos a um eleitorado maior, e há uma dificuldade muito grande hoje de surgir qualquer nome que surpreenda os dois. Eu tenho impressão que a eleição tende a ser os dois que estão na frente. Não vejo como. Eu gostaria demais que fosse a Simone ou o Ciro Gomes. Em primeiro lugar, o Ciro Gomes. Ciro Gomes é o mais preparado. Ciro Gomes, eu vivi com ele como ministro. Foi o grande autor do Plano Real na época. Sim. Com a capacidade enorme. E ele é um sujeito muito capaz, mas é uma pessoa meio extemporânea, meio complicada. E aí ele vai, de repente ele faz uma declaração meio maluca, como fez,
ele ia ganhar a presidência da República, estava na bica para ganhar, eu o trouxe em Juiz de Fora, fizemos um convite aqui no Parque Alto, depois fomos para o Central, fizemos uma reunião bonita lá na época, eu estava no governo, mas ele não consegue controlar. De vez em quando ele solta um assim e acaba se prejudicando. Naquela época foi complicado. Então eu não vejo como a Simone... Mas nem se o PMDB resolver abraçar a campanha dela, acabar essa divisão, resolver abraçá-la, você acha que ela teria alguma chance com esse apoio partidário? O MDB hoje não tem mais a força que teve na época do Ulisses, na nossa época, vamos dizer assim. Hoje o MDB é um partido, inclusive no Congresso, minoritário, tem alguns deputados. Não tem uma estrutura nacional para poder virar uma situação dessa em cima de um candidato. O MDB não. Ela agora pegou na coligação o PSDB, que está aí chegando, e mais o... É a Federação, Cidadania, PSDB. Cidadania, Mas não vai, eu não vejo como. Torceria para que acontecesse, mas não vou mentir, não vou falsificar a informação. Eu acho que não tem chance nenhuma. Doutor Tarcísio, o senhor comentou aí, né, do pré-candidato Ciro Gomes, e um dos grandes argumentos que ele, e na verdade o campo progressista que não caminha com a esquerda, que mostra mais oposição, que é o PT e o presidente Lula, fala que no segundo turno o único capaz de derrotar o conservadorismo e substituir o atual presidente Jair Bolsonaro seria o próprio Ciro, pela questão da rejeição ao PT. Se mostra muito bem nas pesquisas de primeiro turno, quando há uma pulverização dos votos, mas que numa eleição estimulada com dois lados, a rejeição falaria mais alto. Gostaria que o senhor analisasse esse fato, não pelo lado do Ciro, mas talvez pelo lado de realmente existe essa rejeição, e essa rejeição pode ser forte o suficiente para manter o candidato conservador, o atual presidente, em detrimento da rejeição que tem ao nome do ex-presidente Lula ou do Partido dos Trabalhadores? Eu honestamente não vejo condição para nenhuma mudança substancial no processo eleitoral de hoje até a eleição. Vai caminhar, Lula possivelmente ganha a eleição no primeiro turno. Primeiro turno, sua aposta. O Datafolha ontem coloca essa possibilidade. Há uma tendência de ganhar no primeiro turno e o quadro continua isso. Eu não vejo como desenhar um quadro diferente. Nem mesmo desenhar uma possibilidade do atual presidente crescer a ponto de disputar. Não vejo. Na minha maneira de ver, o Lula está com uma condição muito grande para ganhar a eleição. Só se houver um desastre, uma doença, qualquer coisa anormal. Dentro do normal, não vejo como afastar o Lula da presidência no próximo período. Do seu ponto de vista, Jair Bolsonaro não conseguiu utilizar seus 4 anos de mandato para consolidar os votos expressivos que teve nas últimas eleições? Não quero que vocês fiquem com raiva de mim, mas ao contrário, cada atitude dele perde voto. Ele toma umas atitudes doidas, malucas, que ninguém consegue entender, e vai se desgastando. Agora recente, da última eleição de um mês ou 40 dias atrás para de hoje, o Lula subiu mais e ele caiu mais. Sim. Então, é uma complicação. Ele não contribui para que possa ter condição eleitoral. Porque ele vai de repente, ele faz uma maluquice qualquer. Então, não vejo como. Teve um ponto muito importante ontem na pesquisa da Datafolha, na parte qualitativa, e daí vai de encontro que o ex-prefeito fala das chances do Lula vencer no primeiro turno, porque o Datafolha ontem, considerando os votos válidos, já coloca o Lula como possível vencedor do primeiro turno, algo em torno de 52% dos votos válidos, que é o que interessa, né, para se vencer a eleição do primeiro turno. Eles diziam ontem, os comentaristas políticos, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem onde cavar voto. Um exemplo que foi dado é que no segmento evangélico, onde ele se diz forte, está empate técnico. Ele está com 39 e o Lula com 36. Dentro do segmento evangélico. Então você vê que dentro de um segmento em que ele trabalha,
que ele diz que é o eleitorado dele, ele está com dificuldade. E outra coisa que foi colocado, no segmento das pessoas que recebem o auxílio emergencial, que é o Bolsa Família com o nome trocado, né? O presidente troca o nome para chamar o programa de seu, né? 52% dos beneficiários desse programa, do Auxílio Brasil, votam em Lula. Então você vê que a dificuldade é muito grande e aí talvez isso, tecnicamente, vai de encontro com o prefeito diz mesmo, o ex-prefeito diz mesmo. A chance de vitória no primeiro turno começa a ficar aí bem próxima do ex-presidente Lula. Né? Mas, o prefeito... pode falar. Só para concluir isso aí com você. O Bolsonaro não bate bem, tem problemas com ele. Esse negócio de questionar a eleição no Brasil, um dos sistemas eleitorais mais reconhecidos no mundo, um sistema magnífico da máquina eletrônica, ele cismou com aquilo, brigou até agora acho que ele desistiu. Tem uns 10 dias que ele não fala mais nisso. Mas ele só estava batendo nisso, como se isso fosse a salvação. E quando o mundo reconhece que o Brasil tem um sistema muito bom eleitoral. Perfeitamente. Doutor Fabrício, para a gente poder também avançar na nossa pauta, nós temos que fazer esse percurso, né, para abraçar todo esse cenário político. Nós recebemos, né, recentemente o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que aqui se tornou cidadão honorário através, né, do mérito reconhecido na Câmara Municipal. E nessa semana tivemos também a visita do atual governador, Romeu Zema, na apresentação, né, do projeto junto com o Executivo Municipal da Darg Group, né, que é o grupo irlandês que vai fazer investimentos aí bilionários para suas unidades aqui em Juiz de Fora nos próximos anos. São dois nomes que também buscam se degladiar dentro dessa polarização mineira, uma vez que Zema tem, né, a seu favor os 4 últimos anos de governo e coloca isso, né, principalmente a questão da recuperação fiscal, tentativa de equilíbrio das contas dentro do Estado, enquanto Calil traz, né, também com seu repertório a condução da pandemia em Belo Horizonte, uma aprovação inclusive considerável, né, pelos mineiros de Belo Horizonte da região metropolitana. Como que o senhor, Tarcísio, está analisando esse cenário para o governo de Minas Gerais? Diferentemente da situação nacional, em Minas há um equilíbrio muito maior nas eleições. Muito difícil de nós chegarmos hoje e falar fulano vai ganhar, ou fulano, ou o Zema, ou o Calil. O Calil em Belo Horizonte é muito forte na capital. No interior parece que o Zema também está bem. Então a eleição em Minas é uma eleição que vai ser definida nas eleições. Não tem muito como você indicar um favorito com uma certa antecedência. Se o senhor me permite, o Calil ele sempre esteve na mídia. Quem acompanha a trajetória do Calil sabe que foi presidente do Atlético Mineiro nos momentos mais de maior glória, inclusive, do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores e etc. O Romeu Zema, pelo contrário, nunca se colocou como político. Inclusive ganhou as últimas eleições em 2018 na esteira do bolsonarismo, na esteira da novidade, né? Suplementou ali, né, uma falta de confiança nos então candidatos, Pimentel e Anastasia, e conseguiu emplacar a sua candidatura. O senhor falou que a eleição em outubro em Minas Gerais é decidida no voto, na eleição, na política. Acho que Zema vem em desvantagem por essa questão de se colocar como outsider, um não político, se o contexto for esse? Não, eu penso que aí é um problema mais de opinião. Tal. Sim. Eu acho que na eleição estadual o Calil é favorito. O Zema é uma pessoa que desenvolveu uma administração no Estado tranquila, é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que vem do mercado, né? Mas o Calil, que é meio desbaratado, mas foi um grande prefeito em Belo Horizonte, é muito querido. E em Minas, que é enorme, mas é muito difícil alguém ganhar um governo sem que esteja bem em Belo Horizonte. Estando bem em Belo Horizonte, consegue espargir para o Estado a sua importância, a sua força. Então eu estou pensando, sem grande favoritismo, como eu disse, é uma eleição mais dura, mas se me pedisse para
colocar no bolo, eu colocaria o Calil. Doutor Fabrício. Até porque, né, o ex-prefeito, o Calil vem com o apoio do Lula e nós sabemos a força que o Lula, tá, tem em Minas Gerais, sobretudo aqui na nossa zona da mata. O Lula sempre foi bem votado, região do Vale de Jequitinhonha, né? Para lembrar, em 2014, a Dilma venceu a Aécio em Minas. Isso mostra que o lulismo tem uma força muito grande em Minas. Na cidade, o Lula sempre tem uma votação enorme aqui, que é a capital da Zona da Mata. Sim, e aí, assim, então agora, como está formalmente formada, vamos dizer assim, a dobradinha Lula-Calil, ou seja, votou em Calil é como se votou em Lula. E o Lula mostrando toda essa força, a minha pergunta é, o Zema consegue respirar e disputar uma eleição com o Calil apertada, sem polarizar, sem o apoio do Bolsonaro, sozinho, só sendo Zema? Porque até então o candidato do Bolsonaro em Minas Gerais seria ainda, né, o senador Carlos Viana. Sim. O Zema viria em carreira própria, sendo Zema. E o Calil, sabendo que o Lula triplica os votos dele, já fechou. E agora o Zema vai sozinho contra a dupla, não contra o Calil, contra a dupla Lula e Calil, ou ele vai ter que procurar o Bolsonaro para poder tentar equilibrar o jogo? O Zema está em situação bastante difícil e, evidentemente, se procurar o Bolsonaro, pode até ter uma melhora. Mas também não é nenhuma coisa tão aconselhável procurar o Bolsonaro hoje, eleitoralmente falando. Se ele está perdendo feio para o Lula, então não é nenhuma pessoa que traz apoio. Não sei, acho difícil. Acho que o Zema tem que caminhar com essa coisa de ser um empresário, né? Não ser político. E o governo que ele fez não é mau, é bem avaliado, mas a situação dele é bastante difícil. E eu não vejo como o candidato em Minas procurar o Bolsonaro para tentar ganhar a eleição. Pelo contrário, que o Bolsonaro também tende a perder feio em Minas. Para a gente poder concluir esse bloco, né, já que nós estamos falando desse cenário da disputa em Minas Gerais, nós teremos também uma eleição para o Senado em Minas Gerais com uma vaga, né? O último ano tivemos 2 senadores eleitos e agora teremos aí uma vaga para o Senado Federal. Inclusive, né, o posicionamento de Calil com o Lula fez com que a pré-candidatura do deputado Reginaldo Lopes fosse também discutida dentro desse contexto, inclusive também dando um pouco mais de ar para o campo progressista para a professora Duda Salabert, que inclusive, né, tem ali na sua colocação a sua posição extremamente à esquerda, progressista. De um outro lado, uma política um pouco mais conservadora, pesquisas recentes apontam inclusive o nome do atual deputado e ex-senador da República, Aécio Neves, como favorito, inclusive na pesquisa que foi divulgada, colocando boa vantagem sobre o próprio Reginaldo Lopes, que era até então o nome do PT. Essa vaga no Senado, prefeito, como é que o senhor está analisando? O Reginaldo Lopes conheço bem, é um rapaz correto, um bom deputado, mas não vejo como ele ter gabarito para Senado. Acho que nesse quadro, apesar de todos os desgastes, o Aécio ainda é o nome mais forte. O Aécio, se conseguir recompor e sair, ele tem uma chance muito grande. Não vejo muito como. Gosto muito do Reginaldo, inclusive, pessoalmente. Conheço pessoalmente, ele é aqui de Santos Dumont. Sim. É uma pessoa legal, mas não vejo como. Eu acho que é muita carga para o burro dele. Mas o prefeito, vamos lá, o ex-prefeito o ex-prefeito Alexandre Calil condicionou essa dobradinha PT e PSD ao PT aceitar apoiar o atual senador Alexandre Silveira, que está no páreo também. E o senador Alexandre Silveira é vinculado ao ex-governador Antônio Anastasia, do qual foi suplente, né? E ele também está no páreo. É uma vaga só, não é verdade? E o senador Alexandre Silveira vai estar caminhando junto com Calil e Lula.
Então vai ter uma força muito grande. Sim. E com a saída do Reginaldo Lopes também do páreo, a tendência é que o PT também trabalhe para o Alexandre Silveira. Sim. Isso não. O senador Aécio Neves arriscando, em sendo apenas uma vaga, a disputar o Senado, ele não estaria correndo um risco? E ao trocar uma eleição, talvez aí podemos, não vou falar ganha, mas muito mais fácil para deputado federal ir para o Senado, não seria um movimento de risco para ele? Concordo com você plenamente. Ele para deputado, ele tem votos tais para se eleger, certo? Sem problema. O Senado hoje seria muito complicado. Eu concordo. Acho que o quadro é esse mesmo que você desenhou aí, dessa forma. Perfeitamente. A gente tem que ir para um rápido intervalo, 12h mais 31 minutos. Na sequência, vamos debater as nossas causas locais, né? O aniversário de Juiz de Fora está chegando, inclusive, na próxima semana estaremos complementando 172 anos do nosso município e, obviamente, vamos ter muito a debater com os nossos representantes na Assembleia e na Câmara. Então vamos pedir também para o próximo bloco as opiniões e análises do ex-prefeito Tarcísio Delgado dentro desse contexto. É um rápido intervalo, a gente volta já, fique aí. Você está ouvindo Debates na Play. Play Hits. Oferecimento Paraibuna Embalagens, Santa Casa de Juiz de Fora. Na segurança da sua casa, com o profissionalismo da equipe Plask. Agora, quem é Plask pode contar com mais um serviço exclusivo: o de teleorientação médica. Converse com nossos médicos por telefone, tire suas dúvidas, inclusive sobre Covid, e receba orientação sem sair de casa. Ligue 3250 1212 de segunda a sexta, de 7 da manhã às 7 da noite. Teleorientação médica Plask. Respeite a vida. Esse é um de nossos valores e o nosso foco está em preservar a saúde e a segurança de todos que trabalham com a gente, de suas famílias e da comunidade. Por isso, não estamos medindo esforços com ações preventivas e de conscientização para combater o Covid-19. A Paraibuna sabe dos desafios desse momento e tem trabalhado com determinação e respeito. É de todos nós a responsabilidade de proteger as pessoas e evitar a disseminação dessa doença. Só juntos vamos superar esse desafio. Que bom que é o arroz do índiozinho, o arroz cepé, o arroz bem soltinho. A tradição do arroz mais branquinho, agora em nova embalagem. Arroz na mesa com muito mais carinho, arroz cepé direto pro carrinho. Tem novidade na marca do índiozinho, cepé, que bom que é cepé. Aventure-se na cozinha, porque arroz cepé garante a receita. Agora com nova embalagem. Arroz cepé, que bom que é. Se colar, ganhou descontos Bretas. O preço de cola, vai, não demora. É produto com desconto, tá no Bretas, tá na hora. Ganhe um selo a cada R$50 em compras. Óleo Lisa 900ml, 8,78. Miolo de alcatra maturada, 48,90 o quilo. Linguiça suína Seara, 12,49 o quilo. Brama Chopelata 473ml, 3,48. Pneu do 914, 389,90. Todos os vinhos importados com 50% de desconto na segunda unidade. Ofertas exclusivas Ep Bretas e válidas nesta sexta. Tá no Bretas, tá em casa. Debates na Play. Assuntos em destaque na Play Hits. Oferecimento Paraibuna Embalagens, Santa Casa de Juiz de Fora. Meus amigos, estamos de volta, 12h34 minutos, para você que nos acompanha no AM 910, nas redes sociais, no Facebook, vai deixando seu comentário, seu like, compartilhando a nossa transmissão aí no Face da Rádio Play Hits Juiz de Fora. E para aqueles que estão no AM 910, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com o ex-prefeito de Juiz de Fora, Dr. Tarcísio Delgado, nossa série especial recebendo os prefeitos do nosso município, analisando o contexto político eleitoral. No último bloco, debatemos, né, as questões dos votos para presidente, para o governo e o Senado. Vamos agora voltar, né, as nossas análises para o nosso cenário local. Doutor Tarcísio, nós temos hoje Juiz de Fora, obviamente com grandes expectativas de retomada de desenvolvimento econômico, não só, obviamente, dentro do contexto nacional, da economia nacional, mas também após uma pandemia que condicionou muitos, né, a essa recessão, e o nosso município, obviamente, não foi diferente. Dentro desse contexto, a representatividade vai contar muito a partir de 2023. Vamos começar falando da Câmara.
Como o senhor vê desenhado o movimento dos nossos políticos, os políticos juiz-foranos que estão colocando o seu nome à pré-candidatura para a Câmara dos Deputados? Sairá de Juiz de Fora algum nome, ou poderá o nosso município oferecer nomes fortes para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados e assim poder reverter essa representatividade para desenvolvimento no nosso município? Juiz de Fora tem um peso e um eleitorado que garante a eleição sempre de alguns representantes, a estadual e a federal, deputados. Porque tem uma votação muito grande, além de ser a capital de uma região enorme. O candidato, normalmente, a deputado, estadual ou federal, sim, ele é votado em Juiz de Fora, é votado nessa cidadezinha, volta tudo. Então é a região, não é só Juiz de Fora. Juiz de Fora tem a capacidade de polarizar. E então eu acho que nós devemos eleger, como sempre, os deputados federais, talvez 3 até 4 deputados, e estadual também por aí. É possível. Porque isso é da história. E a cidade está crescendo cada vez mais com um eleitorado que novamente é bastante, vamos dizer, caseiro. Ele vota. O eleitor de Juiz de Fora vota em candidatos de Juiz de Fora, normalmente. Pinga algum fora e tal, mas pouca coisa. Concentra mesmo nos candidatos daqui. Fabrício. Uma pergunta que eu faço, o ex-prefeito, para todos que aqui participaram na semana retrasada, foi o ex-deputado Marcos Pestana e sexta-feira passada o ex-prefeito Eduardo Araújo, e eu vou repetir essa pergunta para o senhor. A cidade hoje é uma cidade, vamos dizer assim, do ponto de vista administrativo, ela não está bem. Orçamento, enfim, estou dizendo que a atual mandatária não tem culpa nenhuma nisso, nada disso. E nós sabemos hoje como que os parlamentares ganharam força com o advento do Instituto do Orçamento Impositivo, né? Então, como que é bom um prefeito ter uma boa bancada? Porque hoje, se socorrer de governador, também está difícil, porque o governador também fala que não tem dinheiro. Acho que na época do senhor era um pouco diferente, né? O governador podia ajudar mais, mas hoje o governador não tem dinheiro, enfim. Então hoje o parlamentar, como é impositivo, tendo uma boa bancada, sobretudo se essa bancada estiver afinada com a prefeita, ou o prefeito, vamos dizer assim, em termos genéricos, é um ponto positivo para se ter uma boa gestão. O senhor acha, e hoje o PT, vamos falar da prefeita Margarida Salomão, o PT está lançando aí 2 candidatos, né, ou 3, me parece que é o atual presidente da Câmara, Juraci Schaefer, a ex-secretária Ana Pimentel, e o que parece também tem o comediante Gustavo Mendes, que é aqui de Goianá, muito famoso, ficou famoso por imitar a Dilma no impeachment. Além da federação, né, que também pode ter ali o Vadson Ribeiro e até mesmo o deputado Júlio Delgado, pelo PV. Nesse cenário, pressupõe que a Margarida pense que desse grupo aqui pode ser uma bancada dela, porque está afinado com o partido dela. Mas, por outro lado, nós temos candidatos que não estão afinados com ela, né? São aí, podemos dizer, de oposição ou neutros, né? Mas que também possuem a sua força. Como o senhor vê, né, com a experiência que o senhor tem, a possibilidade da prefeita Margarida liderar, a depender de quem foi eleito, tanto aqueles que estão na federação do PT, como aqueles que vão ser eleitos fora da federação, de conseguir aglutinar essas forças em nome de Juiz de Fora para se implantar aqui uma bancada não partidária, mas uma bancada da cidade para trazer recursos para esses 2 anos e meio, 2 anos que vão faltar, para estar auxiliando aí na melhoria da vida do cidadão juiz-forano. A professora Margarida, professora Margarida, tem encontrado muita dificuldade nesse início de mandato dela. E nós, inclusive, chegamos a um ponto em que a cidade estava mal, muito mal. Era buraco, era mato, ela está começando a cuidar agora. Ela é uma pessoa altamente competente. Foi minha secretária de governo. Sim. Quando eu fui prefeito. E ótima secretária, ativa, esperta, trabalhadeira demais. Era a primeira a chegar, a última a sair, pessoa espetacular. E agora na prefeitura encontrou uma dificuldade
que nesse primeiro período não pôde responder. Ela está começando a responder, a gente vê os sinais por aí. O desejo é que ela avance. E ela tem toda a condição, toda a capacidade de aglutinar, como você disse, os eleitos para o Juiz de Fora, os deputados estaduais, deputados federais, para ajudar a cidade. Ela tem toda a condição disso. Até porque, né, ex-prefeito, ela, quando deputada pelo PT, trouxe muitas emendas para a cidade e os prefeitos não eram do PT, né? Era o prefeito Bruno, Almas, enfim. Então ela tem esse poder, né, acho que ela tem muita condição. De desconsiderar a questão partidária e trabalhar pela cidade. Então agora ela vai ter que fazer o caminho inverso, né? Agora ela não é deputada, é prefeita, então ela vai ter que demandar dos deputados. Perfeito. E nós sabemos, lógico, que o PT não vai eleger todo mundo, né? Vai ter candidatos que não são do PT e nem ligados ao PT que serão eleitos. Mas é a grande expectativa para que ela possa, seria interessante montar, quem sabe, o que nunca teve, né? Uma bancada dentro de Juiz de Fora para trabalhar para Juiz de Fora. Eu acho que seria o ideal, né, prefeito? É verdade. Doutor Tarcísio, traz para mim também uma análise nesse sentido, porque em 2018 nós cobrimos a eleição e a maioria dos analistas e até políticos que conseguiram se reeleger falaram que aquela foi uma eleição completamente diferente, fora da curva de tudo que estava se acostumado. Muitos novos políticos foram eleitos, tanto para a Câmara como para a Assembleia. Alguns outros conseguiram manter a sua posição, mas nós vimos uma grande renovação, principalmente na Câmara, não estou falando nem a nível Juiz de Fora, mas a nível Brasil, aonde na esteira do bolsonarismo, mais uma vez, praticamente uma nova formação de maioria foi colocada e nós tivemos aí realmente vários novos nomes que assumiram, né, os seus postos aí na Assembleia e também na Câmara. O senhor acredita na manutenção, na reeleição dos que hoje representam a nossa cidade, representam Juiz de Fora, em Brasília e em Belo Horizonte, ou o senhor prevê ou aposta que essa será uma eleição de mudança, será uma eleição novamente de renovação? Você sabe que nessas eleições é difícil fazer esse tipo de análise pelo seguinte: algum deputado é reeleito historicamente, tem uma boa atuação, ajuda as comunidades, tem apoio. O candidato mais de Juiz de Fora a deputado, por exemplo, ele ajuda não só Juiz de Fora, como a região toda, dá uma máquina para o prefeito, um trator para o outro prefeito e tal. É isso que acontece. E aí tem uma votação boa. Então, normalmente, Juiz de Fora lidera um movimento regional em que elege um bom número de deputados, tanto estadual como federal. Eu espero que isso ocorra outra vez, da mesma forma, de ter nomes não só reeleitos, alguns, outros perdem, como eleitos novos, que está saindo pela primeira vez. Sempre acontece isso e, a meu ver, vai acontecer. Provavelmente sim, porque tem uma lógica, né? Você, talvez aí meio a meio, você vai ter aí, eu acredito também, igual o ex-prefeito disse, em 4 deputados federais e talvez 4 estaduais, né? Pode ser por aí, talvez 2 reeleitos, 2 novatos. Eu acho que é uma aposta também que eu faria hoje, né? Mas eu vou tocar num outro ponto agora, o ex-prefeito, é o seguinte, eu sou crítico, tá? Não sei se o senhor concorda comigo, de eleição a cada 2 anos. Eu acho que isso atrapalha muito o processo de governabilidade, tanto municipal quanto federal. Nós acabamos de sair de uma eleição municipal 2020, não é isso, Gustavo? Sim. 2020. E aí, como o senhor disse, na hora que a prefeita começa a fazer as suas articulações, começa a suar a camisa, a entrar no jogo, bater a bola, né? Você tem um pleito no meio do mandato em que atores locais participam, aí você perde o ano para se disputar uma eleição estadual, nacional, deixando de lado questões municipais. Porque o processo político, o processo eleitoral, ele suspende, não tem jeito. O vereador que está concorrendo a um cargo de deputado, ele está em campanha.
Na hora que dá um tempo, ele passa lá na Câmara e vota, mas ele está preocupado com a campanha dele, né? Eu sou totalmente contra a eleição em 2 anos. Acho que talvez aí uma eleição geral daria um pouco mais de estabilidade. O que o senhor acha disso? Eu estou plenamente de acordo com você. Não tem sentido fazer as eleições de 2 em 2 anos. Na campanha eleitoral, para um pouco a obra, o andamento, a continuidade. Então, interrompe a continuidade, porque vai cuidar de campanha. Então, eu sou totalmente contrário. Eu acho que devia ser tudo num dia só. Candidato para todos os cargos. Como já foi no passado. Sim. Foi mudado. Não concordo, não. Concordo com você. Eu percebi isso porque o jornal Tribuna de Minas, há mais ou menos um mês e meio atrás, trouxe a informação que eu acho que 10 dos 19 vereadores poderiam ser candidatos. Eu fui ver comentários, né, na página do Tribuna online e vi as pessoas reclamando. Gente, mas entraram ontem, já quero sair, já quero outro cargo. Enfim, parece que passa uma imagem muito ruim, né? Essa interrupção da questão do municipal para disputar uma outra instância eleitoral, e aí quem perde com isso é o município, porque você não para, a disputa não para. Você quer ver uma coisa? Quando finalizar esse ano, e esse ano vai passar muito rápido, porque vamos ter eleição e depois Copa do Mundo no final do ano. Chegou janeiro do ano que vem, vai só se falar na sucessão da prefeita Margarida. Então, assim, esse 2 em 2 anos, ele atrapalha muito o processo de estabilidade política no país. Não é verdade, prefeito? Interessante a gente pontuar também, e eu falei no início do programa, nós estamos chegando a 172 anos de Juiz de Fora. E a gente tem sempre nesse momento de conclusão do nosso debate, das entrevistas que a gente tem aqui, que são homens que administraram a nossa cidade, estiveram na cadeira do executivo e sabem da dificuldade que é estar, né, nessa posição. Hoje, doutor Tarcísio, o senhor acredita que a atual situação do nosso município, e aí a gente realmente volta a afirmar, foram anos difíceis os últimos 2 anos, ano pandêmico, né, tanto do ex-prefeito, que nós vamos ter a oportunidade de trazer aqui também para conversar conosco, Antônio Almas, que pegou aquele momento inicial da pandemia, teve inclusive que tomar as medidas mais enérgicas, pois era um momento que as pessoas não sabiam, nem as autoridades públicas de saúde sabiam qual que era o verdadeiro impacto do coronavírus. Depois veio o desdobramento, primeiro ano da prefeita Margarida, e agora nós pensamos em recomeçar, né? Colocar novamente, né, a cidade para andar. Na sua experiência, doutor Tarcísio, quais são os caminhos que Juiz de Fora precisa percorrer para voltarmos, talvez não o que era antes, mas algo adiante, melhor, esperança novamente para a nossa população? Vamos ter esse processo eleitoral que nós analisamos aqui em todas as suas esferas, né? Juiz de Fora anunciando investimentos nesse momento. Qual que é a análise do senhor desse contexto, chegando aos 172 anos do nosso município, para essa retomada? Não falo não apenas do trabalho da prefeita Margarida, mas como um todo mesmo, a sociedade juiz-forana como um todo, doutor. Juiz de Fora é uma cidade polo da Zona da Mata toda, e hoje é uma cidade grande, uma cidade expressiva, e que precisa renovar sempre. Ela não pode parar, as coisas acontecem. A Margarida teve dificuldades muito grandes nesses 2 anos iniciais, muito grandes. Inclusive a cidade ficou precária, né? Sim. Então precisa voltar. Não é com obras monumentais, não. É com o essencial. Primeiro, a Juiz de Fora precisa ter uma administração que cuide da população de rua, das crianças, como eu cuidei quando eu fui prefeito, tá? Precisa, hoje você para num sinal aí com o carro, já vem o menino vendendo balinha ali, coitado, todos, uma quantidade enorme, tentando viver daquilo, outros dormindo sobre a marquise em quantidade muito grande. É preciso controlar isso. Eu posso dizer que, quando prefeito, eu consegui. Nós não tínhamos a Casa de Cidadania lá no Retiro,
levavam as pessoas mais carentes para lá, as crianças, os meninos iam para o pequeno jardineiro, as meninas iam para a menina artesã, nós tínhamos programa para atender todos. Chegou um ponto mais no final do meu governo, não tinha, mas você não via mais criança pedinte na rua. O quadro hoje é muito complicado. Acho que não é caso, parece-me, de pensar em grandes obras, querer fazer o quê? Não, é manter o que está aí bem. Nós fizemos muitas obras, muita expressão. Eu adquiri o prédio da prefeitura da rede. A prefeitura jamais faria uma sede igual aquela, eu comprei da rede. Eu ganhei a Mascarenhas, com a ajuda do Tancredo, que é um espaço maravilhoso para tudo que você puder imaginar. Está subutilizado hoje. Tem um mercado lá, tem a Secretaria de Educação lá em cima e a biblioteca também, que é importante. Nós não tínhamos lugar para biblioteca em Juiz de Fora. Colocamos ali um bom lugar para a biblioteca. Então, a estação rodoviária, o acesso norte, o estádio municipal, o que não pode acontecer, me veio agora à cabeça, eu comprei para a cidade um hospital, o Hospital Silveira Ramos, na rua Osório de Almeida. Uma beleza de hospital. Hoje é depósito de material, fecharam o hospital. Então, isso é importante. Então, é isso que o prefeito precisa. Não é grande. Nós conseguimos até fazer muita coisa grande, importante, mas não é esse que é a característica principal. A característica principal é cuidar da cidade como tal. Cuidar de gente. Cuidar de gente em primeiro lugar. Cuidar de gente. Fabrício, para a gente poder chegar no momento de conclusão, gostaria também da sua pergunta final para o nosso convidado de hoje. O ex-prefeito governou Juiz de Fora por 3 vezes e eu queria saber dele o seguinte: como que ele enxerga, né, Juiz de Fora hoje não, para o futuro? O que precisaria ser feito hoje, agora? E aí não é só gestão municipal não, tá? Em termos de pacto político, tá? Para Juiz de Fora para 10 anos. Por que eu falo isso? Porque o prefeito Tarcísio Delgado, eu brinco, não sei se eu estou errado não, eu brinco lá quando eu estou tomando minha cervejinha, batendo meu papo, né? Que você é o Getúlio Vargas de Juiz de Fora. Mas por quê? Não vamos trabalhar com a pessoa do Getúlio Vargas. Porque todo mundo critica Vargas, mas a forma de Estado que o Vargas deixou está assim até hoje. Então quando você critica, mas não consegue mudar, é porque foi bom. Porque o modelo de Estado hoje é do Vargas, né? As estatais, a estrutura, né? A única coisa que acho que aconteceu foi a troca da capital que o Juscelino fez, tirando do Rio e levando lá para Brasília. Mas a estrutura toda. Quando você defende a Petrobras, o petróleo é nosso, é a ideia de Vargas. Então é o seguinte, eu falo que a estrutura administrativa de Juiz de Fora e também em relação a alguns equipamentos públicos que existem hoje foram realizados pelo ex-prefeito, que ali ficou por três mandatos. E assim, critique ou não, mas tá lá, ninguém mudou. Teve um período que eu comprei mais de 100 veículos para a Prefeitura de Juiz de Fora. Nós fizemos uma apresentação dos veículos na Rio Branco, saía da Garganta de Lermando e ia lá em Santa Luzia, enchendo toda a Avenida Rio Branco de caminhões, tratores, máquinas, carros, 100 e tantos veículos. Comprei de uma vez, arranjei um financiamento e comprei, e paguei. Financiamento, comprei e depois paguei. Quando eu saí, estava pago. E equipei muito bem a prefeitura naquela época para as necessidades. Agora, evidentemente, quantos anos tem? Já começa. Mas aí que vai a pergunta. O prefeito que conseguiu consolidar a Juiz de Fora até hoje do passado, o prefeito que montou toda essa estrutura que aí existe, mudaram alguma coisa, mas o essencial foi o que foi deixado
por você, sobretudo nas questões administrativas, escola de governo, o novo prédio da prefeitura, prédio da Funalfa, o estádio, o Mascarenhas, rodoviária, enfim, enfim, todo o processo. Esse prefeito do passado e que deixou essa cidade, esse modelo de cidade que está aí hoje, como que ele falaria para o futuro? Como que tem que ser uma cidade de gestão para o futuro, daqui 10 anos? O senhor já disse que tem que cuidar de gente, isso é importante, né? Mas em termos de geral. Basicamente cuidar de gente, deixar que as coisas maiores, o estádio, na época que eu fui eleito, nós fazíamos em Juiz de Fora, antes do estádio, um torneio da cidade, no aniversário da cidade, nesses dias de hoje. Nós trazíamos time do Rio, time de Goiás, time de São Paulo, e fazer um quadrangular aqui. Eu entrava no estádio ali do esporte, no quadrangular, e ouvia a arquibancada, um coro só, estádio, 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 arquibancada em peso. Aí fomos construir um estádio, e está lá. Mas você não pode pensar nisso, você tem que pensar no cotidiano da cidade, manter o nível da cidade, não deixar, por exemplo, meninos ficar na rua passando fome e virando criminoso. Não pode deixar a população de rua abandonada. A cidade tem que cuidar dessa parcela da população mais sofrida. Tem necessidade de fazer isso. E pode fazer. Tanto que fizemos. Seria um novo Procriança ou um novo 100? Mais moderno para os próximos anos? Nós tínhamos Procriança, nós tínhamos 100, nós temos a casa do Pequeno Jardineiro lá na Grama, era uma beleza, era uma maravilha. Você chegava lá, os meninos tudo, muitos, não tem nem conta, meninos que foram do Pequeno Jardineiro, ali se educaram e posteriormente tá na cidade, trabalhando e tal. É muito engraçado. Eu não sei se tem tempo, mas em 2 minutos eu posso relatar Pra gente então fazer essa conclusão, doutor Tarcísio, já agradecendo a participação do senhor. Então aí a gente faz essa conclusão para chegar ao momento final do nosso debate. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Mas então, nós começamos a cuidar de menino de rua em Juiz de Fora. Aí um policial da cidade foi no meu gabinete, o prefeito falou: prefeito, os senhores estão cuidando do negócio de menino de rua, você está cuidando do menino tal, deu o nome do menino lá. Esse menino é muito perigoso, o meu dever é falar com o senhor que esse menino é perigoso demais. E o senhor então, falei, mas tem que cuidar. Mandei chamar o menino. Conversei com ele só falava gíria e não respeitava. Tá, cuidamos dele. Anos depois, eu fui lá na garganta, lá em cima, subindo pro arado ali, chego lá, tô lá fazendo campanha e tal, veio um senhor de lá, em minha direção: ô, doutor Tarcísio, o senhor está me conhecendo? Falei: não. Aí eu sou aquele menino que fui no seu gabinete, falaram para o senhor não cuidar de mim. Eu sou mecânico, tenho 3 filhos e moro ali, custou a casa. Então, coisas como essa satisfaz muito a gente. E tive outros tantos casos. Esse foi um caso muito marcante, porque ele era líder da bandidagem. Eu tirei ele da bandidagem, educamos, trabalhamos com ele. Anos depois, um pai de família, mecânico e tal. Tá, claro. Então, isso é muito importante. Com certeza. Meus amigos, agradeço mais uma vez a presença do ex-prefeito Tarcísio Delgado no nosso estúdio para este debate especial da Rádio Play Hits. Estaremos de volta na segunda-feira, ao meio-dia, com outras informações para vocês que nos acompanham. Obrigado, doutor Fabrício Rocha, pela companhia. Uma boa tarde. Até sexta-feira que vem. Um abraço. Boa tarde. A todos uma excelente tarde, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Debates na Play. De volta segunda. Play Hits AM. Oferecimento: Paraibuna Embalagens, Santa Casa de Juiz de Fora. Respeite a vida.